Boa tarde, galera. Meu nome é Fábio. Eu falo aqui da empresa Viragás, sou o proprietário. A gente está aqui hoje numa live inicial, primeira de várias, para ter um papo legal sobre GNV, economia, né? Os quesitos que o GNV traz pra gente aí de economia aí, né? Junto comigo aqui eu tenho o professor Arlélio, que é um consultor de economia e vai nos auxiliar na live aí. E aí, moçada, tudo bem? Eu sou Arlélio Santos, economista, sou consultor de empresas e estou aqui hoje com o Fábio, aqui na Viragás, para bater um papo com vocês sobre essa questão da economia e da energia, né, dos combustíveis, como é que isso pode impactar a sua vida. Eu vou trazer para você algumas dicas, né? E certamente com o Fábio aqui vamos esclarecer muitas coisas, né? Muitas dúvidas de vocês todos. Certo? O pessoal tem que virar mesmo a tela, senão não cabia vocês dois. É, galera, a tela aí tá virada aí, porque não tem como você colocar ela na tela em pé aí e caber nós dois aqui no enquadramento. Isso. Nós somos dois grandes homens que ocupam muito espaço na tela. É uma dupla de peso. Vamos lá, professor. Nesse cenário aí novo aí, que está no começo do ano, o que você tem para nos dizer referente à economia e combustíveis e tudo mais? Então, Fábio, e a galera também toda que está nos assistindo aí, né? Esse ano de 2021 é um ano muito desafiador, né? Eu tenho feito previsões para grandes clientes, grandes empresas e tenho falado bastante sobre isso. Inclusive, produzi até um material sobre isso em dezembro, né? E você pode ver esse material lá no programa da Heloísa Pedrosa, né? Entre Mulheres TV, tem um resumo lá. E esse ano desafiador, ele traz questões muito importantes para pessoas que trabalham com transporte, para quem precisa se transportar todo dia. Para nós, né? Todo mundo precisa de alguma maneira se transportar todo dia. Então, assim, qual que é o grande problema que está por trás da questão do transporte pessoal ou o transporte de aplicativo, né? A questão é o seguinte, o câmbio já desde um ano e meio, né? O câmbio ele acabou descolando, né? Que a gente em economia chama de overshoot, quer dizer, foi uma variação acima do esperado, né? O dólar estava em torno de R$4, 4 alguma coisa, e de repente no ano passado ele chegou em alguns momentos a R$6 por dólar. Então é um aumento, se você pegar de ponta a ponta dos extremos, né, pode chegar até a 40%, 50%. Então é um aumento muito grande. De um outro lado, você teve também no ano passado, em função das restrições da pandemia no mundo todo, uma queda dos preços do petróleo, né? Então, até quem acompanha como eu o noticiário da área, nós tivemos algum momento até histórico que o petróleo teve preço negativo, né? Nunca tinha ocorrido isso na história do petróleo, né? Então, assim, só que esse tempo, essa situação passou. E o que a gente está vendo hoje é que o petróleo está voltando aos valores, né, às cotações internacionais normais. Essa semana, por exemplo, ele está a $60 o barril. Então, por que isso traz um desafio para quem vai se transportar, para quem tem que abastecer o carro, para quem tem que trabalhar como motorista de aplicativo? O desafio é muito simples, o combustível vai subir, né? E isso não é um problema do presidente, do Congresso, é um problema da economia internacional. A China, os Estados Unidos estão retomando e eles são demandadores de petróleo. Então a tendência dos preços de petróleo é voltarem às cotações normais, acima de 50, 60, 70 dólares o barril. Junto com aquela variável que eu falei, que foi o excessivo aumento do câmbio, nós vamos ter então um preço
de combustível no Brasil muito mais caro do que no passado, né? Então, esse é um fato, né? E aí é nesse sentido que eu acho que vocês têm que discutir estratégias, né? Vocês têm que pensar como otimizar o custo com combustível, com o transporte. Principalmente se você é aquele trabalhador que usa o carro para trabalhar, né? Você é motorista de aplicativo, você é entregador, né, de encomendas, ou você tem uma empresa que depende de fazer entregas. Esse cenário é um cenário muito desafiador, então você vai precisar pensar em soluções para isso. Então, Fábio, essa é uma introdução, né, para o tema, né? Nosso tema vai ser economia, nosso tema é GNV, nosso tema é andar muito a baixo custo, né? Essa é a ideia, galera. Para quem não tem muito conhecimento, não tem noção do que é o GNV, de como o GNV funciona, do quão importante ele é para o meio ambiente e para o seu bolso, a economia e o retorno em cima do GNV, comparado aos combustíveis líquidos, ela é muito grande. Ela chega aí a beirar a casa dos 50% por mês. Então, se você pegar um motorista de aplicativo aí, você motorista de aplicativo, que anda todo dia, está gastando na média de R$80 por dia para trabalhar, está usando combustível líquido, meu amigo, você está jogando dinheiro fora. Venha até a gente, vamos colocar GNV no seu carro. Passa aqui, vamos elaborar um projeto, te apresentar soluções e te entregar resultado, que é o que importa. Dentro desse resultado, é a economia que o GNV vai te proporcionar. Tá? Essa aí é a nossa maior condição. Dentro desses parâmetros, a gente tem algumas perguntas aqui que foram destacadas no nosso post, né, sobre GNV. Quem quiser mandar pergunta, Né? avisa aqui. Quem quiser mandar pergunta, pode mandar ao vivo aí que a gente responde. Não tem problema não, tá? Vamos aqui, tem uma pergunta aqui que eu acho que muitos clientes aí vão ter essa pergunta, né? Tal. GNV é econômico? Sim, galera, GNV é econômico. Ele é bem mais econômico. Um veículo que roda no GNV, 1 metro cúbico de GNV, roda 30% a mais que 1 litro de combustível líquido. Isso é garantido. Essa conta, essa economia gera no seu bolso em retorno para você, em dinheiro, 50% do valor que você gasta. Se você é motorista de aplicativo, pessoal que trabalha com carro, representante comercial, entregador de encomenda, se você tem um custo alto de combustível, pode instalar a GNV sem medo de ser feliz. Esse custo vai cair pela metade, você vai ter uma economia enorme no seu bolso. Tá? Vamos para algumas outras perguntas aqui, né? Vamos lá, tem a pergunta da Dai Santos. Veículo que usa gás natural tem perca de potência no motor? Ô Dai, os kits antigos até tinham perca de potência. Com a tecnologia que a gente tem hoje no mercado, tecnologia de ponta, tecnologia embarcada, hoje é quase que imperceptível essa perca de potência. Hoje se trabalha com um aparelho que é o 5ª geração, que você quase não vê essa perca de potência. O que você vai contar mesmo vai ser a economia que vai ser feita no seu veículo. E isso aí é o que importa. Fábio, eu queria fazer um comentário aqui agora com o pessoal sobre a decisão de você investir ou não em uma tecnologia, né? Eu acho que é importante as pessoas entenderem isso. Porque, querendo ou não, se você vai fazer uma mudança no seu carro, né, vai colocar o GNV ou vai até trocar o carro para fazer isso, é uma decisão de investimento. Correto. Então é importante a gente esclarecer para o pessoal quais são os parâmetros, assim, a ideia geral de como fazer isso. É claro que no caso específico, né, cada um tem um carro, cada um tem um trabalho, né, cada um anda uma quantidade de quilômetros por dia, a decisão tem que ser tomada individualmente, né? Sim. Mas existem alguns parâmetros gerais que você pode pensar nisso. A primeira coisa é exatamente isso, a tecnologia. Se você tem um carro que anda muito por dia, e ele é um carro um pouco mais velho,
talvez seja uma boa ideia você pensar no investimento, porque custa menos. Você vai ter uma perda de potência, 10, 20%, certamente terá, mas você vai economizar muito. Então você tem que fazer essa conta, né? Operacionalmente vai mudar para você? Você pode andar 150 por hora na cidade? Não pode. Então, se você não pode andar 150, tem que andar 60, talvez essa perda de potência não seja relevante para você. Então, o que é relevante é exatamente a economia. E se é um carro que tem uma tecnologia mais antiga, que o processo é simplificado, então de repente você é um cliente natural dessa ideia, tá certo? Ah, mas eu tenho um carro novo, né? Um carro que já demanda um investimento maior, mas eu ando muito, então também você é cliente. Aí a vantagem é exatamente a quantidade de quilômetros que você anda por dia, né? Eu poderia dizer assim, a grosso modo, que quanto mais você rodar por dia, mais a troca se mostra vantajosa, o investimento, tá certo? Agora, qual que é a base dessa melhora, né, desse ganho? A base é você ter a flexibilidade, essa que é a ideia, tá? Em economia, flexibilidade é uma coisa muito importante. Então, se você puder usar dois combustíveis em vez de um, então você tem uma possibilidade de economizar quando aquele combustível estiver mais em conta. Você vai ter mais recursos. Mais recursos. Se você puder usar 3 combustíveis, você tem um carro flex. E aí agora você também adicionou um terceiro combustível. Você tem um carro, né, com 3 combustíveis, né? Eu até me lembro que tinha um carro da Fiat que se chama Tetra Full, né? O Siena Tetra Full. Que ele era 4 combustíveis, era gasolina 100%, gasolina C, que é a gasolina que a gente usa no Brasil, etanol e GNV. Então, o cara que tinha um Siena Tetra Full, ele tinha toda a flexibilidade possível, né, do mercado. Então, aí, o que acontece? Em função de cada preço momentâneo dos combustíveis, ele podia, então, alternar a estratégia dele de maneira que ele barateasse o custo dele. Então, a flexibilidade de combustíveis tem valor. Você poder migrar rapidamente, sem adaptação, sem fazer rabo de galo, sem gambiarra, exatamente. Sem gambiarra. Você está preparado, né? Olha, esse mês eu tenho um carro flex, meio do ano, safra de cana-de-açúcar, preço do etanol mais em conta. Usa etanol. Olha, janeiro, o preço de etanol é caro, entre safra, gasolina, o dólar subiu, gasolina está alto, mas o GNV está ali no mesmo preço de antes. Uso GNV. Então, se você vive do seu carro, né, se ele é uma ferramenta do seu trabalho, você tem que pensar nisso. Porque essa economia ela é importante, porque faz diferença se você gasta 20, 30 reais por dia de combustível e se você gasta 150. Se você economiza 30% de 150, é 50 reais por dia. 22 dias, 25 dias de trabalho, estou falando de mais de R$1.000 por mês. R$1.250. R$1.250 às vezes é a renda de uma pessoa, de um aposentado. Você vai conseguir isso só fazendo uma mudança, né? Uma decisão de investimento. Então é interessante você pensar nisso. Em relação à decisão de investimento, quando compensa? Quando o cliente, professor Ardélio, ele anda acima de 50 km por dia. Não importa se é cliente comercial, se é pessoa física, se é pessoa jurídica. Andou acima de 50 km por dia, já é vantagem instalar o GNV. Qual que é a diferença? Do cliente que anda 50 e do cliente, tipo motorista de aplicativo, que anda 150, 200. O tempo de amortização do investimento. Quanto mais você rodar, mais rápido é a amortização, mais rápido você terá lucro. Tá? Quanto menos você andar, menor o tempo de amortização. Porém, você não deixa de ter lucro. Você vai ter um retorno. Lógico que em médio e longo prazo, não em médio e curto prazo. Mas acaba sendo vantagem. Mesmo assim, a vantagem é muito grande. Você falou na questão dos carros flex, né? Até do Siena Tetra Full, que foi um marco aí no nosso segmento. Os carros flex, quando você opta ele para colocar GNV, você não vai poder alterar o líquido e a gasolina. Você vai ter que escolher um dos dois combustíveis para a gente poder regular por causa do tempo de injeção do GNV. Mas de praxe, o que o pessoal anda no mais barato?
anda no álcool e anda no GNV, que é o que você explicou. Época de safra, que o álcool tá um absurdo, o pessoal tá andando no GNV, economizando, não tem problema. Ó, acabou a safra, o álcool tá baratinho, deixa o gás de lado, anda no álcool. O veículo já está preparado para isso. Você já se preparou para a alteração do mercado e para a mudança. Analisando que todo ano acontece isso na mesma data. Não adianta mudar, não adianta. Todo ano, na mesma data, na mesma ocasião, o álcool fica barato, aí compensa andar no álcool. Aí depois o álcool aumenta na situação de entre safra, aí compensa você andar no GNV. Então esses são os quesitos aí do investimento. É só para me explicar para o pessoal o que acontece, isso. As commodities, né, e combustível é uma commodity, elas têm sazonalidade. Então, por exemplo, o preço do petróleo, que é o preço da gasolina e do diesel, ele varia em função do uso no mundo todo. Então, por exemplo, quando você tem inverno no hemisfério norte, nos Estados Unidos, na Europa, né, eles usam petróleo para calafetação, ou seja, para aquecimento de residências. E aí a demanda é maior, porque os carros continuam andando, os caminhões continuam andando, e eles precisam de petróleo para poder calafetar, né, para poder esquentar as casas. Então, nesse momento, é natural que o petróleo suba, né? Ou então, quando você tem uma economia no mundo, né, um crescimento maior, né, a economia está andando, a China está crescendo mais, a Ásia está crescendo, eles demandam petróleo, o petróleo sobe. Então, nesse caso, você vai ter aumentos naturais aqui no país de gasolina e diesel, né, que são os derivados do petróleo mais diretamente afetados por essa política de preço. Inclusive, na Petrobras hoje, essa política ela é assim, de repasse automático, né? Que é o que nós estamos lendo a gente está vendo na imprensa aí, né? Essa discussão toda. Então o petróleo subiu lá fora, sobe aqui. Caiu lá fora, cai aqui. Então assim, por outro lado, a cana-de-açúcar, que fabrica o etanol, ela também tem uma sazonalidade. Ela não é produzida de novembro, dezembro até março, abril. Então, por um período aí de até 6 meses, a produção de cana é impossível de ser feita. É um período de chuvas, de crescimento, ela é uma planta, né? E como toda planta tem um ciclo. Então, nesse período, você não tem a produção de etanol. É óbvio, então por causa disso, o preço sobe nesse período. Então, assim, essa ideia da flexibilidade, ela é muito importante, viu, Fábio? Sim. Ela é muito importante as pessoas entenderem isso. Você fica brigando contra uma coisa que não tem como solucionar. Não tem, não. O preço do combustível, ele é sazonal, ele vai mudar ao longo do ano, em função de cada período, em função da disponibilidade, em função da economia mundial, né? A gente não vai conseguir mexer nessa mudança de preço. Não, nós não temos controle. Não tem controle nenhum. Não temos controle. E qual que é a solução disso? Flexibilidade. Você tem que ter uma solução. Se você depende muito disso, você tem que ter uma solução aonde, em qualquer situação, você consiga extrair o melhor benefício-custo. Você tem que ter a melhor estratégia para você poder trabalhar e continuar rodando aí sem parar. Vamos aqui a mais umas perguntinhas que chegaram para a gente aqui. Pergunta do Andrei Inline. Após a instalação do sistema do GNV, qual o tempo que deve retornar para a revisão? Boa pergunta, Andrei. É o seguinte, quando você está no GNV, eu te entrego o manual do proprietário. Nesse manual, você tem direito a 6 revisões gratuitas por quilometragem. A primeira revisão é com 500 km, tá? A segunda revisão com 10, com 20, com 30, 50, 70, até 100 mil quilômetros. São revisões gratuitas, entendeu? A gente vai verificar o sistema, vai verificar como foi montado, se continua atendendo às normas do Inmetro, se está correta a mistura ar-combustível, vai ser medido por um aparelho analisador de gases para ver a quantidade correta de queima que está seu veículo, tá? Já para manter e garantir sua economia, tá? Pessoal, olha, eu queria falar para vocês aqui assim, venham aqui na Viragás visitar o Fábio. Eu estou aqui hoje, ele me convidou para poder fazer parte dessa live, né? Isso. E que eu agradeço a audiência do Fábio, maravilhosa, pessoas trabalhadoras aí que estão precisando de informação.
Eu agradeço a vocês que estão nos ouvindo, eu agradeço ao Fábio, ao convite, né, que eu fiquei muito feliz de poder ajudar vocês, mas olha, eu estou sendo muito bem tratado aqui, ó. Estou tomando a minha cervejinha junto com o Fábio, ó, num copo customizado da Viragás. Nós estamos aqui no ambiente da empresa, né, numa sala confortável, com ar-condicionado, né, temos aqui a ajuda da Thaís, que é a nossa secretária da empresa. Então, assim, venham aqui conhecer o Fábio. Vem aqui, galera. Vem aqui na empresa. Sempre tem cervejinha? Tem um cafezinho. Pri, cervejinha não é garantido sempre, mas o cafezinho, o chá Tem sempre. um cafezinho maravilhoso, um chazinho que eu já experimentei outras vezes aqui. Então, assim, muito bom. venha conversar aqui com o Fábio, porque eu tenho certeza que se você não fizer um bom negócio, você vai ser muito bem atendido, tá certo? Às vezes, você vai vir fazer um orçamento, pensar na sua ideia, mas vai ter que fazer daqui um mês ou dois, porque precisa programar isso, né? Mas você vai ser muito bem atendido aqui pela equipe do Fábio, tá? Isso, vem para Viragás, vem. Temos soluções aí para quase todos os seus problemas em relação ao alto consumo de combustíveis, inclusive veículos diesel, tá? Temos todas essas soluções aí para atender e melhor atender vocês. Eu queria, viu, Fábio, até foi interessante você falar dessa questão do diesel, que eu sei que você também, além de ser um empresário arrojado, é um estudioso também de novas Tecnologias, né? Isso. E também agora parece que tem uma história aí do biogás, do diesel gás, né? Que você pode usar o GNV com o diesel. Você pode usar o GNV com o diesel num esquema de sobreposição, né? No sistema diesel, ele é diferente do sistema de ciclo Otto convencional, os carros convencionais. Você não consegue parar o diesel e trabalhar só no gás, igual é os outros veículos, entendeu? Então no diesel é sobreposição. Como é que funciona? Você vai ter que rodar aí com 30% de diesel funcionando e vir complementando essa mistura com o GNV. Lógico, equipamento dedicado, equipamento diesel-gás, em cima de planilha, em cima de cálculos já automáticos feitos pelo software, em cima de evoluções, de torque do motor. O primeiro passo, quando você instala o diesel-gás, é ajustar a mistura ar-combustível. Ajustou a mistura ar-combustível, vem regulando o veículo, você vem sobrepondo, tá? O máximo que você consegue trabalhar, aí, até por critério de segurança, 70-30. 30% de diesel, 70% de gás. Mas mesmo assim, essa sobreposição ainda te dá uma economia muito grande. E qual que é a economia em relação ao diesel quando você usa o sistema diesel-gás? A economia, ela vai gerar em torno de uns 40% a 50%, né? No que você vai diminuir? Você vai diminuir o consumo do diesel, e ele é bem mais caro, e vai sobrepor ele por gás, entendeu? O gás convencional, o gás encanado aí, que tem nos postos de revenda. Né? Você acaba economizando em outro sentido. Você vai economizar na manutenção do diesel, porque o gás ele é um combustível que ele não se incendeia, ele explode. Então ele acaba não deixando resíduo, ele vai limpar a ponta do bico do diesel, então ele vai aumentar a vida útil do motor em 15%. O GNV vai dar um torque maior no diesel, também vai estar aumentando a potência do diesel em 15%. Tem que ficar atento ao mapa de torque do motor para você não sobrepor e não estourar essa parte do torque, tá? E você acaba economizando na bendita Arla, que é aquele galãozão de ar que é para não poluir tanto. O GNV, por ele ser bem mais limpo que o diesel, você acaba economizando na Arla também. Olha, então, tá vendo, pessoal? Agora, com essa explicação do Fábio, eu consegui entender. Eu sou consultor de grandes empresas do agronegócio e estou percebendo que elas estão investindo cada vez mais nessa ideia do biogás, né? Ou, que é o gás feito a partir de processos biológicos, ou, enfim, em sistemas onde você vai implantar essa ideia do diesel gás, né? Eu agora entendi perfeitamente porque elas estão fazendo isso, né? Sim. Elas vão diminuir o custo de manutenção, Isso. vão diminuir o custo de quilômetro rodado, de combustível, né? E muitas delas, inclusive, vão aproveitar resíduos que elas mesmas produzem e que vão, com isso, melhorar, inclusive, o meio
o meio deles, o meio de transporte. Né? Isso. E até vender esses créditos de carbono no mercado internacional. Então, olha só, você vê como é que a flexibilidade é uma coisa importante, né? Seja você uma pessoa física que precisa fazer a sua entrega, precisa trabalhar com o seu carro de aplicativo, ou seja você empresário, dono de uma grande empresa ou dono de uma frota. Então, Fábio, eu queria repassar para você agora para você dar continuidade às suas perguntas. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui, algumas perguntas pessoais aqui. Né? Ronaldo Gimenez, carro turbo pode ter GNV? Ronaldo, pode, com certeza pode. Tá? Inclusive nós montamos um Palio Turbo de um cliente. Alô, seu Geraldo, obrigado pela preferência. Ele veio com um carro turbo, ele turbinou o carro em uma outra empresa, tá? É um Palio 1000, colocou pouco de pressão, 1.4, ele instalou um kit quinta geração. Fizemos os testes, as medições possíveis, andando no carro, pegou rodovia, andou na cidade, o carro está respondendo bem, sem falha, sem falta, andando perfeitamente. O cliente bem satisfeito. Tá bom? Vamos lá. Alex, ó, respondeu uma sua sem saber, hein, cara. Os carros a diesel também podem andar no GNV e compensa? Tá aí, Alex. Os carros a diesel também podem andar no GNV e compensa. Ele anda no sistema de sobreposição, tá? Ele não anda no GNV puro, ele vai andar numa porcentagem de GNV e a outra porcentagem de diesel, entendeu? Ô, Fábio, deixa eu perguntar mais uma coisa, aproveitar que também você falou aí, eu lembrei de uma coisa. Eu vejo, de vez em quando eu venho aqui na Viraguarda, o Fábio ele faz a manutenção dos meus veículos aqui, né, pessoais. Ele é como trabalha também, sou um cliente aqui da Viraguarda. Mas eu vejo que tem bastante carros de empresas aqui, né? Você faz a manutenção também de frota terceirizada? Sim, faço. A gente atende empresas grandes aqui, a gente atende a Rede Unidas. A Unidas é uma das maiores locadoras da América Latina, hein, pessoal? Sim. Eles são criteriosos para contratar, hein? Isso, a gente atende a Unidas, atende a Júlio Simões e a CS. Ó, a Júlio Simões eu conheço, ela atua bastante no agronegócio, máquinas pesadas. E ela é uma empresa muito grande, muito importante. A Júlio Simões tem um trabalho muito legal que é feito, que são os veículos de Franca. Em Franca se tem na Sabesp, Franca ainda é Sabesp, na estação de tratamento de água e esgoto, eles produzem o biogás, né? Então todos os veículos dele são obrigados a andar a GNV. Os diesel não, são todos locados, então ele troca a frota a cada 2 anos. Mas para Franca tem 37 veículos montados, entre S10, Gol e Estrada. E são veículos novos, vieram pra gente aí de cegonha. Descer a cegonha na porta aí, os kits veio pelo transportador e montamos aí, em parceria com uma empresa de São Paulo e outra empresa daqui, 37 veículos. Então, Fábio, se você é um empresário e tem aí uma frota que precisa de manutenção, faça igual a Júlio Simões, faça igual a Unidas, grandes empresas, venha conversar com o Fábio. Vem aqui, vem faz o orçamento. Eu mesmo, apesar de não ter uma frota grande, eu tenho carros do meu uso, né? Eu venho aqui e ele me atende muito bem, né? E eu não tenho, eu só posso falar muito bem aqui da empresa, entendeu? Mas eu acho que você não deveria se basear em mim, se baseie na Unidas, na Júlio Simões. São empresas que têm frotas grandes e que de repente confiam ao Fábio essa responsabilidade de manter a sua frota em dia. O Fábio, inclusive, para vocês saberem, ele é um engenheiro, viu? Ele é um engenheiro bem preparado, um jovem, um empresário inovador e engenheiro bem preparado. Aproveitem desse conhecimento, dessa formação dele em benefício da sua empresa. Inclusive agora conseguimos aí finalizar uma frota, agora entre o final do ano e o mês de janeiro, montamos 14 saveiros para Unidas, que elas são alugadas para controle e revisão de tráfego, para entrevias aí. Então as saveiros que estão andando na rodovia, você vê a saveirinha plotada de verde e amarelo aí, elas têm GNV. Num grande trabalho aí
de baixo custo e preservação do meio ambiente. Tá? Então, essa aí é só uma dos trabalhos executados. Vamos para perguntas, mais perguntas. Vamos lá, Luciano Jerônimo. É possível dar partida no GNV? Sim, Luciano, sim. A maioria dos equipamentos tem partida de emergência no modelo 5ª geração, tá? E nos modelos mais antigos, sim. Provavelmente, todos têm partida de emergência. É bem simples até. Não aconselho você andar só no GNV. A partida de emergência ela é interessante, mas o que acontece? Tipo, você queimou uma bomba de combustível, você entrou toda a partida no líquido, seu carro não pegou por algum motivo, dá partida no GNV, se locomove até a empresa, até o seu prestador de serviço mais próximo, para resolver, para você não ficar só dependendo do GNV, entendeu? Você optou por GNV por ter flexibilidade. Então o líquido parou de funcionar, estão dando no GNV? Legal, mas resolve o líquido também. Não deixa só no GNV não, tá bom? E a flexibilidade que é o importante. É isso aí. A flexibilidade que é o que importa. Tá, vamos lá. Raimar Domingos, nossa, ó, a pergunta tanto. Pessoal, uma dúvida. Nossa vizinha argentina tem uma boa oferta de postos de GNV nas grandes cidades. A válvula de abastecimento dos carros brasileiros são iguais aos argentinos. São iguais aos argentinos? Não, não são, Raimar. Infelizmente não são. Consigo abastecer por lá ou é necessário algum adaptador ou válvula diferente? Cara, é necessário uma válvula diferente, né? Já teve uma unificação, né, em relação ao padrão dos cilindros, né? Aqui no Brasil tinha cilindro rosa, na Argentina tinha cilindro laranja, na Venezuela era outra cor de cilindro, já teve uma unificação no Mercosul, então todos os cilindros são amarelos, tá? Não tem como. Se você vê algum cilindro rosa aí no poço, se você atentar, vai ser aqueles cilindros de carreta, uns cilindros que são carregados em pé. Aquela carreta é chamada de pulmão, né? Ela não é um veículo para você abastecer, ela é só um pulmão dentro do poço, que fica na linha de GNV, tá? A válvula que é colocada na Argentina, ela é bem diferente da nossa. O encapsulamento dela, o encaixe de abastecimento é bem maior, chega a ser quase o dobro. Porém, a pressão de trabalho é o mesmo. O que eu não consigo te confirmar com certeza é quem está errado. Provavelmente a Argentina. Por quê? Porque a gente compra kit e o kit vem da Itália. Então, no padrão italiano, se você pegar uma válvula BRC, uma válvula Lange-Renzo, uma válvula Cavanha, ela é o mesmo padrão que a gente usa aqui. E o padrão da Argentina é o único padrão fora. Entendeu? Então, quando vem veículo da Argentina aqui, vai no posto próximo abastecer, não consegue abastecer, geralmente eles indicam, traz até a gente. O que eu oriento? Para quem anda aí, São Paulo, Curitiba, Santa Catarina, Argentina, Paraguai, para quem dá uma volta diferente aí, é ter duas válvulas de abastecimento. Mantenha a do cofre do motor padrão, tradicional, que é o padrão que atende, e a válvula de abastecimento externa você coloca no padrão que é argentino. Aí você consegue atender aí os dois abastecimentos, mas elas não são iguais. Mas eu creio que é por conta de padrão mesmo. São padrões diferentes de fabricação, não é nem de trabalho. Porque pressão de trabalho e equipamento, o que a gente usa aqui, eles usam lá também. Tá? Hugo Ferreira, vamos lá. Quais os benefícios do GNV ao condutor e ao veículo? Ô Hugão, é o seguinte, cara. Os benefícios ao condutor, economia, bicho. Economia, ele vai andar mais por menos custo, tá? Então ele vai, com o GNV você vai mais longe e mais barato, tá? Em relação ao veículo, o que vai te trazer de economia aí, de benefícios, né? O GNV, ele vai deixar o veículo com a manutenção em dia, tá? Que aí você tira o seu carro da manutenção preventiva ou corretiva e vem para preditiva. Você vai fazer uma manutenção aí já pré-programada por hora, por tempo, tá? E
E toda aquela situação, né, que o nosso combustível líquido, tanto álcool quanto gasolina, o nosso álcool, infelizmente, ele não acaba não sendo um álcool puro, tá? É um álcool bem com uma certa concentração aí de água até. Você vê muitos veículos aí acelerando na rua, andando, deixando um rastro de água saindo no cano de descarga. E a nossa gasolina, infelizmente, também é rabo de galo, meu amigo. Então você vai ver gasolina, enxofre, querosene, álcool, água, o que tiver aí de impureza, eles acabam batizando a gasolina. E o GNV não tem como batizar. Só explicando que na verdade a gasolina, ela na refinaria, ela parte na especificação certa. Sim. No posto de combustível, da refinaria no posto. Caminho, da refinaria no posto já pode acontecer muitas mudanças. Muitas, pode não, acontece muitas mudanças. No trajeto já acontece aí os batismos aí. Temos mais umas perguntas aqui, vamos ver. Laís Souza. Qual o melhor combustível para andar junto ao GNV no seu veículo? E a real economia do GNV oferece ao condutor. Então, Laís, é o seguinte. O GNV é um combustível, beleza. Dentre álcool e gasolina, o que lhe melhor atender. Nós vamos regular o veículo vai andar perfeitamente, vai te dar a economia correta. Você só tem que escolher dentro dos dois combustíveis. O que se é de praxe, o que se é padrão, é andar nos dois mais baratos. Então a galera vai andar sempre no GNV e no etanol. Sempre essa mistura. Laís, a resposta para você é o seguinte: o melhor é a flexibilidade. É isso que realmente faz economia para você. Acabaram as perguntas. E aí, galera, tem pergunta aí? Manda pergunta pra gente. Subiu a pergunta? Subiu? Dá uma olhada aí. Qual é a porcentagem de autonomia que o GNV oferece? A porcentagem de economia, quem que fez essa pergunta? Autonomia. A Thaís, né? Autonomia, vamos lá. Autonomia, a porcentagem de autonomia que o GNV oferece. Essa autonomia depende de caso a caso, veículo a veículo. Todo projeto ele é preparado e elaborado para você abastecer o mínimo possível. Então, se você pega um carro de porte pequeno, um Gol, um Fox, um Ford Ka hatch, qualquer veículo hatch, por mais que o porta-mala é pequeno e você vai perder aí 40% do porta-mala, eu te aconselho você colocar 2 cilindros de 7,5 para você ter uma autonomia maior, tá? Então 2 cilindros de 7,5 num carro leve desse daí, ele vai fazer de 280 a 310 aí, com a carga de 15 metros cúbicos. Se você falar de um veículo grande, pesado, igual uma S10, uma Hilux, uma Ranger, se você não tiver problema em perder um pouco de carroceria, a gente aconselha você colocar já 2 cilindros de 25 metros, que são maiores. Você vai ter aí uma distância de rodagem aí de 450 a 590 km por cima, com a carga completa, com uns 50 metros de GNV. Vamos moer a palavra, que a gente já falou bastante, vamos ver um pouquinho. Logo, vamos ver se a gente sorteia umas canecas da Viragás, né, Fábio? Isso, vamos lá. Né, Arlélio? Caneca. Na verdade, nem vamos sortear não, vamos fazer de brinde. Para quem vir aqui fazer uma instalação com a gente vamos presentear com a caneca da Viragás e tal, e vamos fazer toda essa situação aí acontecer. Aí, pessoal, é um compromisso aqui da Viragás com os clientes que vierem aqui, né? Ganha uma caneca. Isso, né? Vem fazer serviço com a gente aqui que a sua caneca vai estar garantida. Ó, mais uma perguntinha aí, Jéssica. Boa tarde, eu tenho uma Kia Sorento 3.5 V6 2011. Qual o melhor kit? O melhor kit, Jéssica, um quinta geração, sem sombra de dúvida. Ela pode ser até mecânica ou automática, mas se você quer um equipamento de qualidade, de precisão e que vai te dar um conforto na dirigibilidade, você precisa colocar um kit quinta geração no seu veículo. Essa é a melhor pedida.
Pessoal, então eu vou aproveitar que nós estamos encaminhando aqui para o final, eu vou aqui fazer minha despedida. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou aqui, né? Eu fico feliz de poder esclarecer dúvidas, eu sou economista e fico muito contente quando eu posso melhorar de alguma maneira a vida econômica das pessoas, né? Então, muito obrigado por você ter nos ouvido aqui, né? Nos acompanhado ao vivo na live. Eu fico contente. Um resumo do que eu falei aqui. O resumo é o seguinte: dê valor à flexibilidade. A flexibilidade é importante. O GNV, ele é um concorrente natural da gasolina e do diesel. São combustíveis derivados do petróleo. E o petróleo está subindo no mercado internacional. E o nosso câmbio também. Então a gente tem câmbio subindo, petróleo subindo. E resultado disso, combustível mais caro. Então, se você de repente tiver um veículo com mais flexibilidade, talvez você possa minimizar o seu custo no futuro. Então, por isso, pense nessa ideia, na flexibilidade, tá certo? Pense nisso, que talvez isso possa ajudar você a melhorar o seu custo de trabalho nos próximos meses e anos, tá certo? É importante você entender isso, porque não tem como correr. Ainda que politicamente a gente reclame, pessoalmente a gente reclame no dia a dia, mas não tem jeito, é cotação internacional. Pode esbravejar à vontade. Pode esbravejar, né? Se o câmbio não baixar, e não vai baixar, você não vai ter dólar a 3 reais de novo. E se o petróleo não baixar, ele também não vai baixar para 20 dólares, né? Está acima de 50 dólares nos próximos meses. Então, o resultado disso é que o custo do combustível, do diesel e da gasolina vai subir. E a solução que você pode ter para isso é a flexibilidade do seu veículo. E isso é verdade quanto mais você roda todo dia, né? Quanto mais você anda por dia, mais real é isso, né? Mais necessário é isso, tá bom? Então, para vocês, um bom final de semana. Eu agradeço mais uma vez aqui a prestígio, né? A atenção de todos, né? Mas pensem nisso, melhorem a vida de vocês, né? Economizem e gastem esse dinheiro com o conforto da sua família, com viagens, com uma poupança para fazer uma casa nova, enfim. Usem isso de uma maneira que traga mais qualidade de vida para você, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, viu? Pessoal, boa tarde também. Vamos ficar na parte dos nossos agradecimentos aqui a todos vocês que nos acompanharam na live, fizeram suas perguntas, prestigiaram esse momento aí. Agradecer também a minha equipe, ao próprio professor Arnélio, que está sempre aqui com a gente aqui, tá? E acompanha a gente, cara. Busca a gente nas redes sociais, vem aqui tomar um café, vem aqui fazer um orçamento sem compromisso, vem aqui, vamos bater um papo. Se você não fechar a instalação, não tem problema, mas você fica orientado, você não fica à mercê de não poder fazer algumas coisas que você gosta por conta de combustível. Às vezes você acha que o valor do kit não cabe no seu bolso e ele cabe. E, gente, analisa bem esse tempo de Ribeirão. Você tem um carro, você vai ligar o ar-condicionado, puta, vai acabar com o meu combustível, você vai ficar com dó. Põe GNV, você pode deixar o ar-condicionado ligar direto, você não fecha nada, sabe? Fica tranquilo, vai andar no GNV, vai andar no ar-condicionado, vamos ser felizes, vamos aproveitar, vamos pegar o que a gente tem, tá? Para melhor nos servir, só isso só. Vem com a gente, vem para Viradaça. Vem fechar um kit comigo aqui, vem fazer seu melhor serviço e o melhor orçamento e ganhar uma canequinha aí para tomar sua cervejinha. Valeu, galera. Tchau, pessoal. Tchau, até mais.